Olá, eu sou a Rafaela Bueno Mendes Bittencourt e esse é um trabalho para a disciplina de Sociologia Rural da professora doutora Dinalva, na veterinária da UFG. Para esse trabalho, eu vou tentar trazer um pouco da minha constituição, da minha ruralidade, em relação ao meu histórico. Cada pessoa tem o seu histórico, os seus antepassados e a sua trajetória para chegar até onde chegou e para ser quem é. Eu vou trazer essa abordagem tendo um vislumbre mais rural e tentar trazer todos esses conceitos que aprendemos, né, na sociologia rural dentro desses relatos, entrevistas e conflitos que eu vou trazer da minha própria família. Eu sou Fabrícia, sou professora, eu nasci em Itaguaru. Meu pai, ele se chamava Sérgio, ele era agricultor na região de Jaraguá e assim, ele trabalhava com pequenas culturas, né? Ele plantava ali o arroz, o feijão, outras, assim, gergelim, ele plantava várias coisas, né? Mas era assim uma terra pequena, poucos alqueires, né? E dali que ele tirava o sustento da família. Plantavam cana, que fazia rapadura, então eles já organizavam para ir para a cidade para vender a rapadura, para vender o queijo, né? Também tinha os porcos, né? Que eles faziam, dali eles tiravam, fazia linguiça, né? E a carne para consumo, né? Então assim, também plantavam, ali tinha uma pequena lavoura de arroz, de feijão, e ele tinha assim um cuidado, né? Que ele tinha um gergelim, que ele plantava em alguns lugares que, segundo ele, era para espantar alguns tipos de formiga e outros insetos, e ele tinha outros cuidados em relação a isso também. Mas era assim, era uma terra muito pequena, um pessoal muito humilde, né? Eles eram assim, minha bisavó, ela tinha origem indígena, então eles tinham vários costumes em relação aos cuidados, tudo. Era um pessoal muito religioso também. Quando eu passava as férias lá, a gente fazia a oração no cruzeiro, na cruz, né? Que a gente subia o morro com vasilhas d'água para pedir chuva. E assim, era muito bonito, eu achava muito bonita a cultura deles, né? Eu chamo Eliane Bueno da Silva, sou vó da Rafaela, nasci na fazenda, né? Município de Anicondas, fui criada lá. Muita vaca leiteira, tinha muitas cabras, leiteira também, né? Tinha carneiro. Meu pai tinha umas 10 ou 15 estrelas de cachorros, caçador. Meu pai era caçador. E meu pai era lavrador também, né? Plantava cana, plantava milho, arroz, feijão, amendoim, melancia. Na nossa fazenda tinha muita coisa boa. Mandioca, nós tínhamos mandiocal enorme. Então, canavial muito grande, porque fazia muita rapadura, muita, né, melado. Ele fazia o que as três, levava tudo para a cidade para vender. E a gente acompanhava também, ia para a feira lá e vendia pra caramba. A gente trabalhava também na lavoura, porque desde pequenininho nós tínhamos que ir para a lavoura, meu pai plantava, e a gente tinha que ir com estilingue para vigiar os passarinhos, para não arrancar o que tinha plantado. Se deixasse arrancar, ó, o couro batia. Então nós não podíamos deixar arrancar não, tinha que vigiar os passarinhos. Então essa era uma tarefa muito grande que nós tínhamos, né? E na época da colheita do feijão também, ele levava nós tudo para arrancar feijão. Aí nós íamos arrancar feijão, ele punha uma bica para cada um, assim, para arrancar o feijão todo mundo. Mas era tudo isso mesmo. Tinha muita coisa, bananal, essas coisas. Nós tínhamos muita coisa na fazenda. Cavalgava, campeava vaca, porque as vacas corriam para os matos, meu pai punha nós nos cavalos e punha para ir achar onde estavam as vacas. Mesmo que nós não trouxéssemos as vacas, eles iam buscar. Mas nós tínhamos que ir buscar. Então, a gente foi criado nessa vida bem puxada, né? Foi, saiu do campo, foi para a cidade porque meu pai descuidou muito, ele era uma pessoa mais simples, né? E
fez conta muito, o governo tomou tudo, ele não ficou sem nada, perdeu tudo. Eu sou uma mulher que fui criada mexendo na terra e meus filhos se sentem bem também mexendo na terra. Foi criado assim, vendo eu mexendo e foi mexendo também. Prova, sua mãe é uma pessoa que gosta demais de cultivar planta, né? Cuidar das coisas, assim. Já é como é que chama? Uma herança. É um hereditário, né? Vendia pão para sustentar, para ajudar em casa. Só que o negócio de fazenda, quem não tem acha que é fácil. Porque havia o seguinte, você tem que plantar, né? E foi o que aconteceu. Eu não tinha plantação, eu criava gado, né? E tirava um leitinho, coisa. Porque é duro você mexer com. É muito difícil arrumar uma pessoa boa. Graças a Deus, um meu peão bom, chamava Júlio Gersino, que trabalhou comigo lá, nós vivemos uns 4 anos. Aí eu vendi a fazenda e resolvi comprar esse apartamento aqui. Comprei apartamento. Eu estou sendo. A vida da gente é isso aí, a gente fazer um pé de meia para velhice. Meu nome é Odete, tenho 61 anos e nasci na fazenda do Piracanjuba, no município de Arizona. Né? Na sede da fazenda, eu morei só até 2, 3 anos, aí nós mudamos para o Arraial, onde tinha escola, e nós ficamos nesse Arraial até os 14 anos, aí os filhos, só nós os filhos, mudamos para a cidade para estudar. Então, ficou meu pai e a minha mãe, né, nesse arraial, mas que era uma extensão da fazenda. E tinha também a da mamãe, ela já era filha de fazendeiro, quando o papai casou com ela. Então, ele veio de Patos de Minas, ele conhecia um pouco mais do que ela sendo fazendeira e ele não, ele conhecia coisas novas, então ele já chegou na fazenda dela, quando eles casaram, ele já chegou inovando. Então, assim, pra você ter uma ideia, naquela época, há 65 anos atrás, quase 70 anos atrás, né? Porque eu sou das mais novas, então, há quase 70 anos atrás. Naquela época, na nossa região, não existia mata-burro e porteira. Então só existiam os colchetes, que eu não sei se você conhece, que é dos mais complicados para abrir e para fechar, no de arame. Então todo mundo usava, todo fazendeiro usava colchete, né, como passagem de uma terra para outra. Limite de cerca, divisão da própria fazenda, tudo era feito com colchete. Então quando ele chegou, na fazenda do meu avô tinha muita madeira, então ele começou a trabalhar essas madeiras fazendo porteira e mata-burro. Então foi fazendo e foi vendendo, foi fazendo e foi vendendo. Então ele começou a vida dele dessa forma. Então eu costumo dizer que o papai foi um empreendedor muito arrojado para a época dele. Eles iam se casando, fazendo uma casa ao redor da casa do pai, e o pai cedia parte da fazenda para que ele plantasse o milho para tratar de porco, para tratar de galinha, e para ele ter o pasto, porque todos os homens que casavam naquela época já era o costume deles, então ganhava bezerro de presente, aquilo ali ia virando um gado, um gadinho. Porco para sobrevivência, né, porque naquela época não existia o óleo, mas ele queria mais do que isso para ele. Então o que ele fez? Ele começou a fazer isso, vendendo mata-burro, vendendo porteira. Isso foi inovador para a região. Todos os fazendeiros queriam ter a porteira e o mata-burro na fazenda. E ele vendeu tanto, ele foi vendendo e foi comprando bezerro. Então, a primeira boiada ele vendeu, comprou o primeiro pedaço de terra. Teve a ideia de abrir uma serraria. Então, aí ele já não vendia só mata-burro, madeira para mata-burro e a porteira. Ele começou a fazer caibro, fazer ripa, fazer porta, fazer mesa, banco. Então, ele começou a fazer tudo isso, ainda explorando das madeiras do sogro. Logo ele vendeu o gado que ele foi comprando com esse dinheiro, comprou a primeira terra
E como ele já estava acostumado com a madeira, ele comprou uma terra que tinha madeira. Vendendo gado e comprando mais terra, até se tornar um latifundiário. Então, quando eu fiz 14 anos, que eu fui para a cidade para estudar, ele já tinha feito tudo isso. Então, não foi uma coisa muito a longo prazo, não. Olhando hoje, eu entendo que não foi muito a longo prazo. Ele trabalhou muito, ele conseguiu muito e ele conseguiu rápido. Então, a imagem que todos nós, filhos, temos do papai é de um homem que só trabalhou. Então, assim, quando a gente acordava, ele já não estava em casa mais. E, às vezes, quando ele voltava, a gente já estava dormindo. Então, para nós, o nome dele era trabalho. E para as pessoas que conheceram também, né? Então, já tem 19 anos que ele faleceu. As pessoas que conheceram o papai hoje falam, nossa, eu conheci o seu pai. Pensa num cara que trabalhava, pensa num homem trabalhador. Então, esse é o maior referencial dele, né? Então, assim, a gente cresceu no meio de tudo isso, vendo um homem rude que trabalhou para ter e foi comprando. Os meus irmãos fizeram desmatamento, eu nunca quis fazer. Então, a minha terra, a minha parte, é a única que tem uma mata só de madeira, né? E madeira de lei que não pode ser derrubada. 19 anos não vou falar o nome guerra, não, porque não chega a ser uma guerra, mas de um conflito, né, grande, que esse inventário não foi concluído até hoje, porque são 11 herdeiros, né? A fazenda da mamãe e tem a fazenda do papai, né? Então, essa contenda já está caminhando há 19 anos, né? E por alguns motivos nós entendemos que agora isso vai ter um fim, né? Precisa ter um desfecho nessa história, essa luta precisa ter um fim. Mas não deixa de ser uma briga, né? Como o nosso advogado fala, começa uma herança com 11 herdeiros, uma partilha com 11 herdeiros e termina com 11 meninos. Nesse caso nosso, que tem os irmãos do primeiro casamento e os irmãos do segundo casamento, né? Mas não deixa de ser uma briga, e é uma briga que já se estende há 19 anos, e que infelizmente é uma verdade, quando tem terra no meio, né? Eu acredito que amor à terra, essa questão de não desprezar a terra, e eu acredito que o que ficou mais forte em tudo isso é de valorizar o trabalhador da terra, né? Porque nós crescemos com essa cultura de que os empregados comem na mesa com o patrão, entendeu? Então, como o papai era assim, como a mãe era assim, eles eram muito humildes, né? Então a gente